Ok, hoje dia 3 de julho de 2016, estamos estudando a Epístola de João, a primeira Epístola de João, viu, Márcio? E nós já temos visto que a Epístola de João pode ser dividida em blocos, é uma questão didática, facilita nós determinarmos o contexto e o sentido mais preciso de cada ensino, de maneira que nós já vimos o primeiro bloco, chamado Os Filhinhos e a Comunhão. É um bloco positivo, vamos dizer assim. Ele foi do 1 João 1:1 até a 2:11. Após vermos esse bloco positivo, Os Filhinhos e a Comunhão, nós tivemos um segundo bloco, Os Filhinhos e os Inimigos, que é um bloco negativo, que foi do 2:12 até o 2:27. Então nós tivemos Os Filhinhos e a Comunhão de 1:1 a 2:11, Os Filhinhos e os Inimigos do 2:12 a 2:27. Aí tivemos um minúsculo bloquito que nós estudamos nas duas semanas anteriores, nas duas preleções anteriores, que foi aquele bloquinho pequenininho que foi do 2:28 até o 3:3, que é Os Filhinhos, né? E a volta do Senhor. E a volta do Senhor. Mas baby soon, né? É baby soon? Fala, Márcio. Filhinho, queridinho, biluteté, nhenhenhé. Como é que seria em inglês assim? Fofuchinho. Né? É aquele, Deus nos trata assim, filhinhos, uma coisa de aconchego. É o pimpinho, né? Os Filhinhos e a volta do Senhor, que foi uma passagem positiva, né? Tivemos uma passagem positiva, a comunhão, uma negativa, os inimigos, uma outra positiva, a volta do Senhor, algo positivíssimo. Assim mesmo se purifica quem tem essa esperança. E agora estamos começando uma outra sessão negativa, funesta, né? Que seria Os Filhinhos de Deus versus os filhos de Satanás. Vai o apóstolo João, com a sua repetitividade cíclica característica, né? O estilo do João é um estilo em que ele insere um ensino, ele vai amplificando esse ensino de uma maneira redemoínica, invertida, né? Do centro para o exterior. Ele dá um ensino e ele começa a fazer círculos com esse ensino. À medida que esse ensino se expande, ele vai tangenciando outros ensinos que vão sendo incorporados por esse torvelino, e isso vai ampliando. É o estilo do João. Não sei se vocês já observaram, principalmente agora nesse trecho que nós estamos iniciando, Os Filhinhos de Deus versus os filhos de Satanás, que vai do capítulo 3, versos 4 até o 24, até o final. É o restante do capítulo de João. Evidentemente, hoje nós não temos tempo hábil para estudarmos todos esses suculentos versículos, que vai do 3:4 ao 3:24. Então a gente pode fragmentar essa sessão, Os Filhinhos de Deus versus os filhos de Satanás, em contextos menores. De imediato aqui nós temos um contexto menor que vai do 3:4 ao 3:10. E dentro desse contexto menor, que é do 3:4 ao 3:10, nós temos um menor ainda, que é do 3:4 ao 3:7. Então eu gostaria de ler com os irmãos esse pequeno contexto, Os Filhos de Deus versus os filhos de Satanás, que se encontra do 3:4 a 24. Mas de imediato nós vamos ler só do 4 ao 7, senão fica uma leitura muito prolongada. Está todo mundo aí? 1 João capítulo 3, versos 4 a 7, que diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado, eu estou lendo aqui na João Ferreira de Almeida atualizado, as versões divergem um pouco, né? A corrigida, a atualizada, a King James,
né, que o nosso irmão Isaac está usando, elas divergem, mas nós vamos ter que ir ao grego para determinar realmente qual que é o sentido mais preciso desse versículo, porque ele tem traduções ambíguas, né? Mas é o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Como já foi falado, as 7 últimas cartas, né, da Bíblia, de Apocalipse, recuando as 7 últimas cartas, elas são chamadas de cartas universais. Isso significa que ela não foi escrita exclusivamente para Israel, ela não foi escrita exclusivamente para a igreja, os nascidos de novo, e ela não foi endereçada aos gentios. Ela é uma carta católica, como é chamada, universal. Ela é uma carta dirigida a todos os públicos, aos judeus, aos gentios e à igreja. Então, essas cartas, o problema da carta universal é que ela é universal. Sendo ela universal, ela tem microcontextos que se dirigem a esse, aquele ou aquele outro público. E isso é distorcido muitas vezes pelos indoutos, né, como diz o Pedro, para a sua própria perdição. A gente tem que tomar muito cuidado quando lê essas cartas, porque dentro dos próprios contextos, ele, no contexto mais imediato, ele determina quem é o seu destinatário. E a questão é que muitas vezes contextos que são dirigidos não para a igreja são entendidos como contextos dirigidos à igreja, e isso gera uma interpretação errônea, que vai contra o ensino maior das Escrituras. O ensino maior das Escrituras é a segurança da salvação, a imperdibilidade da salvação, né? A indefectibilidade da salvação. A salvação não pode ser perdida em nunca, jamais, de modo algum. Nós vimos inclusive na semana passada, no 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Nós vimos, por exemplo, que a palavra concedida, o concedido, é a palavra grega didome, que significa algo que é concedido não por mérito próprio, não porque foi conquistado, não porque foi comprado, mas é algo que foi dado pura e simplesmente porque o doador assim o quis. E uma vez que ele o queira, ele o faz de maneira irrevogável, né? Os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Então, quando você estuda as Escrituras com carinho, né, usando as ferramentas certas, como diz o Valdemar Dal Lucas, né, você vem ali com aquela pinça de pegar a arruela que vai do outro lado do parafuso de meio milímetro quadrado que fica ali dentro do Rolex, né, que você tem que pôr até aquele negócio que o relojoeiro usa para você enxergar tão pequenininho. Quando você vai até a palavra respeitando o cis, o então, né, todas as conjunções, todas as preposições, seguindo todas as regras da linguagem sadia, aí você deixa que a palavra fale exatamente o que ela quer falar. E exatamente porque os contextos das cartas universais são nebulosos, né, aparentemente trazem informações que nos hostilizam, né, que nos ameaçam, é porque elas estão sendo mal entendidas, mal interpretadas, mal analisadas.
o coração de Deus nós percebemos pela forma como João trata o nascido de novo na epístola, de uma forma carinhosa, nos chamando de filhinhos, algo que é íntimo. E o João, ele escreveu uma carta, essa epístola quer dizer, numa época não há nada de novo debaixo do sol, as coisas se repetem, né? O que está acontecendo hoje já aconteceu, e um dia vai acontecer de novo. E assim como hoje, em pleno século XXI, também naquela época era moda ser crente. Na época do João, estava bombando esse negócio de falar misericórdia, vai com Deus, a bênção do Senhor, tal. Estava na moda ser crente. O inimigo já havia feito esforços de aniquilação física da igreja, e ele observou, o inimigo, que isso é como que enxugar gelo. Quanto mais crente ele matava, mais crente brotava. Então, se você não pode com seu inimigo, você se une a ele. Está escrito lá na Bíblia, a prática do capeta, que nos ensina isso no dia a dia, não é um versículo bíblico, né? Isso já vem lá, talvez, daquele rapaz que você gosta, como é que ele chama? O Niccolo Machiavelli, né? Que é a Bíblia de Satanás, uma das. Então, ele sabendo e percebendo que enxugar gelo não adianta, ele começou a inserir elementos dele, indivíduos fakes, né, falsificados, dissimulados. Atos capítulo 20 fala sobre isso. Um duplo ataque, um ataque exterior, lobos vestidos de ovelhas penetrando no rebanho, e pessoas que se insurgem dentro do nosso próprio meio, falando coisas absurdas, e arrebanhando discípulos, e fazendo grupinhos, denominações, facções, aquilo tudo que é obra da carne, que o Espírito abomina. E naquela época estava muito difícil saber quem é quem. E como já foi dito aqui nesse estudo, o João está escrevendo essa epístola para que nós tenhamos certeza. O objetivo de João é que nós tenhamos certeza. E ele vai, nós vamos dar introdução aqui agora a esse tipo de ensino. Ele apresenta características exteriores que podem ser observadas e que ajudam-nos a discernir se aquilo é coca ou se aquilo é fanta, se aquilo é de verdade ou se aquilo é de mentira, se aquele é alguém se passando por um de nós, porque eles estão no nosso meio, ou se aquele é um verdadeiro nós, um verdadeiro irmão. E nós vamos ver que existem evidências morais, evidências relacionais e evidências doutrinárias. Ele já começou a trazer esse ensino lá no bloco anterior, que é o Senhor, os filhinhos e a volta do Senhor. Ele falou, olha, no verso 2:29, se sabeis que ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Filhinho de peixe, peixe é. Né? Ao dizermos e afirmarmos que somos filhos de Deus, tem que haver um mínimo de identificação que identifique essa filiação. E foi exatamente a partir desse ponto, a questão da filiação, que João vai introduzir agora esse contraste no 3:4-24, que ele vai contrastar os filhos de Deus e ele vai contrastar os filhos de Satanás, para que os verdadeiros crentes, os nascidos de novo, saibam discernir. Eu me lembro que quando eu ia fazer compras no departamento de hortifruti granjeiros, para não dizer sacolão, porque tem gente que não gosta que fala sacolão, né? O Braulio não gostava que eu falasse sacolão, por exemplo. Eu apresentava uma planilha de curso para ele, colocar lá sacolão. Eu falava, sacolão,
né? Hortifruti Grangeiros, né? Quando eu ia adquirir Hortifruti Grangeiros, eu levava o André e a Raquel juntos, que eu já os treinava, né? Quando você for comprar tal fruta, você observa que se forma uma estrelinha aqui no cucuruto, ele tem que estar assim, assado. Então o André é um exímio comprador de hortifruti grangeiros, porque eu ensinei a comprar batata, cenoura, etc. Ou seja, eu o treinei a identificar o bom produto e o mau produto, a separar o joio do trigo. O que o João está fazendo ao trazer esse capítulo, esse setor que nós vamos estudar agora, do 3:4 a 24, os filhos de Deus versus os filhos de Satanás, é que ele vai apresentar as características dos filhos de Deus, ele vai apresentar as características do filho de Satanás, e ele vai fazer um contraste para que nós tenhamos parâmetros, não para julgar, porque nós não estamos autorizados a julgar ninguém, mas para que nós tenhamos tinência, como diz lá na terra da minha sogra, você ficar esperto, para você não ser enredado e levado por comportamentos morais, relacionais ou doutrinários que estejam em desconformidade com a palavra, né? Para você não embarcar, porque nós vamos ver que existem... Qual que seria a palavra que eu uso aqui agora? Dois tipos de, vamos chamar assim de engano, está me faltando aqui agora a palavra, que é aquele que é um nascido de novo e está enganado e pode te contaminar, e aquele que nunca foi e que parece ser, né? E que também pode te enganar. Um falso irmão ou um irmão enganado. É porque eu li essa expressão em inglês ontem, onde eu estava fazendo estudo, e não ficou a expressão em português, mas eu vou lembrar aqui. Então, essa nova sessão, ela é introduzida a partir de uma verdade que foi dita, afirmada e exclamada, né? No mais puro grego, lá no 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A conjugação verbal e a forma como a frase está construída no grego, ela está feita assim. É porque eu vou dando umas pisoteadinhas leves, isso aqui levanta um pelo, como eu sou alérgico a ácaro, aí o nariz começa a escorrer. Antes que eu venha e enxugue aqui na gola, a Lulu já me traz o... Então esse arco tem em todo lugar. Hã? Não. É na Praça 7. Aqui deve ter mais um pouquinho. Tem em todo lugar. Aqui deve ter mais. Aqui ainda não passou com aquele negócio do aqui, ó, vaporeto. Tem que passar um vaporeto. É uma verdade que é apresentada de uma forma alardeada mesmo, bombástica, brilhante por João aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Eu poderia ter salvado, mas além de salvar, ele ainda te dá um título: filho dele, filho de Deus, que não é para qualquer um, e é só para quem ele quer, não depende de quem quer nem de quem pode, diz João. E isso é colocado de uma maneira construída no grego, que é aquela mesma maneira que é apresentada, por exemplo, quando o barco está balançando com as intempéries lá do lago do norte, e Jesus dormindo, e eles acordam, como sempre duvidando de Deus, como nós naturalmente sempre duvidamos, né? O Senhor não se importa que pereçamos. Eu estou aqui sofrendo e Deus não está nem aí. É sempre essa a ótica que Satanás nos dá de Deus, em vez de confiar e se sentir acalentados filhotinhalmente no seu colo, né? E o Senhor levanta e acalma a tempestade. Ele fala assim, ó, homens de pequena fé, nós lemos recentemente essa passagem.
Homens de pequena fé. Tinha que me acordar. Por que vocês mesmos resolveram isso? Era só falar assim para o vento: cala-te. E para o mar: acalma-te. Parece fácil, né? No novo homem é fácil. Como a gente canta: se o mar abrir, a gente sai andando por cima. E o Senhor falou: homens de pequena fé, e ele acalmou o mar. Isso. Quem é esse? Que é isso? O homem acalma o mar assim, o vento só falando. Isso causou um espanto. O mesmo espanto que o João coloca aqui em 3:1. Olha, grande amor que Deus nos deu a ponto de ser chamados filhos de Deus. E isso nós vimos, trouxe um desdobramento no aqui agora, no 3:1, somos perseguidos e odiados. Trará um desdobramento no futuro, seremos semelhantes a ele. E traz um impacto nas nossas decisões. Devemos nos determinar a aguardá-lo em pureza, da mesma forma quando ele é puro. E isso agora vai trazer um novo desdobramento. Um desdobramento que vai ser explicado por João nos próximos 25 versículos. Porque a forma como eu me comporto revela a minha filiação. Um pai, um casal que não se importa com nada, que é largado, muito provavelmente o seu filho vai ser largado também. Tanto é que nas famílias a gente escuta muito isso: lá, é filho do Zé mesmo, é filho do Noé, lá, é esculpido em Carrara, é filho dele mesmo, tal pai, tal filho. Normalmente, pelo convívio, os filhos trazem algo da identidade dos seus progenitores. Então, o meu modo de viver vai revelar a minha identidade familiar. Aquilo ali é gente fina. Que é favelado? Olha, é favelado. Está chutando a porta, é favelado. Aquilo ali é gente fina. Ele é a mesma coisa, a mesma porcaria que o favelado, só que ele finge melhor, né? Ele finge uma elegância, ele finge uma educação. Mas, de qualquer maneira, para nós, o nosso objetivo aqui agora é a contemplação exterior. É o que eu vejo, é identificar. E o modo de viver vai revelar a sua identidade familiar. Se você é filho de um ou se você é filho do outro. De Deus ou de Satanás. Porque o seu modo de viver vai revelar a sua identidade familiar. Porque existem dois estilos de vida. Um estilo de vida de justiça, que está aqui no verso 2:29. E no nosso contexto, no 7, filhinhos, não vos deixem enganar, porque filhinhos, não vos deixem enganar por ninguém, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, um estilo de vida de justiça revela, evidencia, não é sine qua non para, mas revela e me identifica como um filho de Deus. Já aquele que tem um estilo de vida de ilegalidade, para usar a palavra daqui do texto, né, que é a palavra que é anomia, ele já revela quem que é o pai dele. Verso 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, um estilo de vida à la pecado revela a minha origem, meu vínculo familiar com quem é. E o meu estilo de vida à la justiça, amor e fé revela uma outra origem, uma outra procedência familiar. Mas não dá para prosseguir esse estudo sem fazer uma melhor tradução do verso 4. O verso 4 está traduzido aqui, tem várias traduções, se vocês observar, cada versão tem uma tradução desse versículo. João é uma das cartas que mais tem problemas de tradução, vamos dizer assim. Mas diz aqui: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Primeiro que os verbos aqui, eles estão no present continuous tense, né? Eles estão, são verbos que pela sua conjugação no grego,
determinam que isso é algo situacional. Que o verbo pratica aqui é algo que aponta para um comportamento cotidiano, uma prática habitual, né? É o seu jeito de viver, praticando justiça ou praticando pecado. No grego, o tempo verbal, ele indica que é algo ad contínuo. Todo dia eu acordo, todo dia ele faz tudo sempre igual. Todo dia eu acordo e é sempre a mesma coisa. Aquela vida de fé ou aquela vida de pecado. Todo dia, a mesma coisa, né? Então, o versículo, uma tradução Carlos Amilcar, né, estudando lá o grego, arriscando aqui, eu diria que seria assim: todo aquele que vive praticando habitualmente o pecado, também habitualmente pratica a rebelião, porque o pecado é rebelião. Todo aquele que vive praticando habitualmente, em função do verbo grego. O pecado, aqui a palavra pecado é amartia. Também habitualmente pratica a rebelião. A palavra aqui é anomia. Porque o pecado é rebelião. Porque a amartia é anomia, né? Todo aquele que vive praticando habitualmente a amartia, também habitualmente pratica a anomia. Porque a amartia é anomia. Traduzindo, todo aquele que vive praticando habitualmente a amartia no grego significa errar o alvo, estar em falta ou aquém. Você não chegou lá, né? Está em falta ou aquém de qualquer objetivo, de qualquer padrão ou de qualquer propósito. Você não dá conta de chegar lá. Você não atende o padrão colocado. Você tenta chegar lá no alvo, mas erra esse alvo. Homero usava a palavra amartia no sentido desportivo mesmo. O cara está lá na Olimpíada, lá, que esse rapaz com aquele arco e flecha bonitão, todos se achando, o mundo inteiro olhando, e passa meio metro para a esquerda, ele errou o alvo, ele amarteou. Ele treinou a vida inteira para aquilo e pagou mico lá. Para 6 milhões de pessoas assistir, 4, não sei, né? Ele errou o alvo, ele ficou em falta, ele não alcançou o seu objetivo, seu padrão, seu propósito. Então, todo aquele que pratica habitualmente a amartia, e todo pecado no Novo Testamento, porque existem várias, esse assunto é um assunto tão importante para o Espírito Santo, o pecado, que existem pelo menos meia dúzia ou 9 palavras para o pecado no Velho e no Novo Testamento. Lá no Velho tem umas 6 ou 8 palavras para pecado. A principal é avon. No Novo também tem umas 4 ou 6 palavras para pecado, poneria e tal, tem vários, capos, paulos, mas a principal é a amartia. É a amartia, né? Das várias palavras que você tem para pecado no Novo e no Velho Testamento, a principal no hebraico é avon e a principal no grego é amartia. Então, pecado é a palavra-chave. A amartia é a palavra-chave para pecado. Sim, é a mais genérica. Avon é escrito igual no cosmético. Exatamente. Não, tudo isso que está no mundo é do capetão mesmo, a gente sabe, né? As marcas de chocolate, cosmético, isso aí não tem como fugir, não. Você tem que usar como se não estivesse usando. É outro ensino. Mas é o avon mesmo. Avon chama, né? O pecado chama, né? Pim, bim, lembra da propaganda? Avon chama. Aí tinha uma batida de... ele chama mesmo, o tempo todo. O pastor Geraldo já contou que ele está do lado, na frente, atrás, perseguindo, correndo atrás. Mas a graça também está do lado, na frente, atrás. Lembra dessa pregação? Tenazmente nos assedia, por aí. É a amartia. É o problema máximo do homem, é a amartia. Tudo bem. O João nunca vai ensinar em lugar nenhum, apesar de que alguns assim entendem que o crente não peca ou não tropeça. Tem quem enxergue a doutrina da impecabilidade crental, você tem a infabilidade papal, tem a impecabilidade crental aqui,
em 1 João, mas isso não existe. Se nós não pecássemos, o João já errou aqui no 9, se confessarmos os nossos pecados, que ele está abrindo a possibilidade de pecar, e ele fala no 2:1, filhinhos, não pequeis, se todavia alguém pecar, então existe a possibilidade de pecar. O que ele ensina é que pecar não é a direção da minha vida, não é aquilo a que eu devo me propor. Eu resolvi seguir a Jesus Cristo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, particularmente, Carlos de Almeida, eu decidi que nesses hipotéticos 13 anos finais eu não vou desperdiçá-los. Eu quero investi-los lá no Bimar, na obra de Cristo, amando primeiro a Cristo. É uma caderneta de poupança. Uma caderneta de poupança. É o melhor investimento que existe é investir na palavra. O resto está... A tendência eu tenho, desculpa aí, né? A ferrugem e a traça vai te alcançar. Mas investir do lado de lá é super inteligente. Aquele que ganha alma, sábio por exemplo. Então, não é que o crente não peque, mas a vida de pecado não é o direcionamento que eu escolhi para a minha vida. Lembra que já foi falado aqui que santificação não é a questão de perfeição. Santificação é a questão de direção. Eu continuo caindo, mas eu não perco o alvo. Porque o problema é que quando o irmão cai, ele cai e tira o olho de lá. Aí fica por aqui uma hora, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, para depois voltar a olhar para lá. Se igual eu falei, você já cai aí olhando lá para frente sem nem tirar o olho, melhor ainda. Né? E não cair, melhor ainda. Não cair tirando o olho. Então, é uma questão de direcionamento. O que eu quero para a minha vida? E ele está dizendo para os seus leitores, para você ficar, você não é julgar, para você assuntar, você saber como é que eu me relaciono com essa pessoa. É uma pessoa cuja maior característica é a justiça. É uma pessoa que vive, a justiça não é aquela justiça que nós criamos, que nós pré-fabricamos, que nós sintetizamos, que nós falsificamos, que nós imitamos, que nós parodiamos, que nós copiamos, que nós contrafazemos. Né? A vida de Jesus ela tem que ser reproduzida em cada um de nós, para que nós sejamos justos, e nós já falamos que isso é feito por meio de uma operação do Espírito Santo. Você simplesmente se dispõe. Aí o Espírito Santo, Deus por meio do Espírito Santo, reproduz Jesus em mim. O objetivo é formar um batalhão de Jesus Cristo aqui na Terra. E as outras imitações, ele não aceita imitações. Né? Não falsifique a bondade, não falsifique a justiça, não falsifique a... Porque porque isso é muito sutil, gente. A questão é que essa é uma questão de coração. E do seu coração, o único que sabe é mal você e muito bem Deus. Nem eu conheço direito. Então você tem que estar sempre vigiando e falando, eu quero continuar nessa vibe, eu quero continuar nessa direção. Sim. Primeiro, desculpa atrás, não sei se você já falou aqui no 4, você já comentou sobre esse transgride a lei, você já falou sobre isso? Nós vamos entrar agora. Tá. Porque nós já falamos da palavra amartia, mas também tem a palavra anomia. Não, eu só completar a pergunta, porque, igual você falou que muita gente ensina a impecabilidade, também ensina que isso aqui está se referindo só à lei antiga, mas nem tem a palavra lei aqui. Isso aqui então, é péssima tradução, horrível. Também transgride a lei, um lixo. Porque parece Romanos. Isso aqui lembra muito, esse negócio de transgredir, lembra muito Romanos 4, 5, 6, aqui mas aqui a palavra é todo aquele que pratica habitualmente o pecado, a amartia, que é a que pisa na bola todo dia, o tempo todo, continuamente, esse é o seu estilo de vida, tem algo errado aí. Né? Todo aquele que pratica o pecado, também pratica habitualmente a anomia. A anomia. Anomia é uma palavra, bom dia, que é formada por duas palavras. O alfa privativo de negação grego,
Né? Acéfalo, o cara não tem cabeça. Né? Há qualquer coisa. Ele está privando aquilo que vai vir na sequência. E nomos é lei. É lei. A palavra nomos. Então significa, nomos significa não lei. Não existe lei. Poderia ser traduzido também por ilegalidade. Né? Mas o que a palavra está querendo dizer, em nomos, não lei, não nomos lei, não é a ausência de lei. No grego, nomos não é que não tem lei, é que tem uma lei e essa lei é rejeitada. Lei, princípio, né? Significa, ali contido na palavra nomos, não está previsto a ausência de um decreto, de uma lei, de um princípio, mas a sua existência e uma rejeição voluntária e consciente dessa lei. Anomia é isso. Então, todo aquele que vive habitualmente na prática do pecado, ele também habitualmente está vivendo na prática da recusa da verdade. Isso é a rebelião. Rebelião. O rebelde, o anomos, né, ele considera que a minha vontade é superior à vontade de Deus. E isso pode ser feito de uma forma a evidenciar a filiação. A pessoa não é nascida de novo, então ela erra e pisa na bola e erra o alvo e falha com frequência, habitualmente, cotidianamente, porque ela é assim. Ela nasceu assim e ela vai morrer e ir para o inferno assim, a não ser que Deus intervenha e lhe dê um novo nascimento. Isso é a forma. Ou pode ser alguém que esteja enganado. Deus revela a sua vontade, vai lá para a ilha. Como é que foi o versículo que o Espírito Santo te remou? Isaías 52, verdade, glória ao Senhor na terra das ilhas. Na terra das ilhas. Aí o Jerelã, ele senta para conversar, falando: não estou querendo saber de ilha não. A vontade de Deus ficou clara para eles. A vontade de Deus é essa. Vai para a ilha. Eu falei: não vou não. Aí eles escolhem. Erraram o alvo nisso. O Espírito tinha um plano e eles recusam esse plano. Isso é um ato de rebelião. Isso é um ato de anomia. O pecado presente de uma maneira consistente, full time, cotidiana, o tempo todo, você não vê praticar um ato de fé, um ato de amor, um ato de justiça. Só pisa na bola, só pisa na bola, só pisa na... Tem alguma coisa com a filiação desse irmão aí. Tem alguma coisa. Ele está reproduzindo outra paternidade, se evidencia. Ele pode estar enganado, nascido de novo enganado, ou ele pode nem ser nascido de novo. E nós vamos ver que existem 4, isso lá no final da carta, numa conjugação com Lucas, que existem 4 possibilidades de convívio aqui no nosso meio. Então, todo pecado, ele na realidade é um ato de rebelião. Bom dia. Ele é um ato de rebelião. Deus exige, manda e quer isso, mas eu não quero fazer isso. Não há quem busque a Deus, ou pode ser um estado que se instale na sua vida mesmo após um novo nascimento. Deus prometeu isso, mas não é isso que eu prefiro. Nossa, a promessa de Deus é linda e é docinha, mas eu não estou com vontade de comer jabuticaba. Eu quero comer jaca. Então, você sabe qual é a vontade de Deus e você não quer caminhar na direção da concretização daquela promessa. O anomos, o sem lei, o rebelde, ele substitui a lei de Deus pelas minhas opiniões, pelo que eu quero, pelo que eu gosto, pelo que eu prefiro. Ou seja, eu sou uma lei para mim mesmo. Eu rejeito os princípios de Deus e estabeleço os meus. Existem as prioridades de Deus e existem as minhas. E uma pessoa está caminhando na carnalidade, a palavra certa seria essa, o crente enganado, ou ela nem é nascida de novo, e isso se percebe
pela forma como a pessoa comporta. A palavra fala aqui que ele se manifestou para tirar os pecados, no verso 5. O que combina também com o 8, que nós não lemos, que está dentro desse contexto: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou anomia em ti. Lá é hebraico, mas na Septuaginta a palavra correspondente seria essa palavra grega. Até que se achou rebelião em ti. Não é? A obra de Satanás é levar os homens à rebelião. Às vezes é uma rebelião igual a do final do milênio, com arma mesmo, com cerco e aquela coisa militarmente técnica, né? Mas não precisa chegar a tanto, desde que seja uma decisão de pequena desobediência num pequeno versículo que ele consiga introduzir dentro do nosso coração. Pronto, a floresta já está incêndio. Pode contar que a serra do curral vai toda embora. Certo? Basta uma fagulhinha. Não fala lá em Tiago? Uma fagulhinha esparrama e dá aquele prejuízo. A obra de Satanás é levar os homens a ter a sua opinião própria, a ter autonomia, o que não é errado. Não é errado, mas é errado. Depende da atitude. Essa autonomia, essa rebelião, essa decisão de trabalhar do meu jeito, ela vem dentro de um espaço que o Senhor abriu para que você colabore com Ele, ou ela surgiu em função diametral ao que me foi revelado? Deus escolheu tal coisa e eu, não, do meu jeito é melhor. Parece bobo, sutil, mas é um ato de rebelião. E você vai errar seu alvo. A palavra fala que toda amartia é anomia, que todo pecado é rebelião, que toda amartia é anomia. Então, o que Satanás quer é que nós rejeitemos as autoridades de Deus, seja ela, se nos apresente ela através de uma promessa ou de um mandamento. Porque a essência do pecado é a rebelião por autonomia, é a anomia, é a autogestão. E é isso que Jesus Cristo veio destruir. Tudo que esteja em desconformidade com o padrão divino, com a vontade de Deus. Isso seja em Satanás, nos três inimigos. Seja na criação, na ordem cósmica. Com Satanás ele vai lidar lá no final do milênio. Com a ordem cósmica ele vai lidar por toda a tribulação. E em mim, em nós, individualmente, é um trabalho cotidiano. Todas as vezes que eu não respondo à palavra de Deus, eu estou em anomia, eu estou em rebelião. Como o pastor nos tem falado, ele está aqui, ele está com a unção, ele orou, ele buscou: Senhor, o que o Senhor quer falar para cada um daqueles corações? O Senhor vai levar até a rua Santa Josefina, 457. O Espírito Santo vai responder a isso, porque tudo que pedimos conforme a sua vontade ele nos responde. Nós ainda vamos ver isso em João. E ele tem essa palavra para cada um. Ao Américo ele vai falar de um jeito, a mesma palavra para o Marcelo ele vai falar de outro, cada um dentro da sua característica, para Marluz, né? E é o que Deus tem para você naquele momento, é a iluminação dele. No momento em que eu recebo essa iluminação, se eu não respondo, pode não ser algo negativo, eu vou fazer o contrário. Pode falar assim: não, dispensa essa palavra, ela é desnecessária. Não tem espaço na minha vida no momento para esse ensino. Você está em rebelião, você está em anomia. A não resposta positiva à palavra de Deus cai lá no mesmo espaço, uma resposta negativa. E é isso que Jesus Cristo veio destruir. Ele se manifestou para tirar os pecados. Nós vamos aprofundar aqui nos versos. Ou seja, pecar é se rebelar contra Deus. Então, todo pecado é um ato de rebelião, é um ato de decisão contrária àquilo que Deus determina.
E Jesus Cristo vai desfazer essas coisas. Ele veio aqui para isso. Ele se manifestou para isso. E muita gente pode falar assim, não, muito complicado, eu não sei, será que é? O verso 7, o verso 5, porque ele fala no 4, todo aquele que pratica, eu vou na minha tradução, todo aquele que vive praticando habitualmente o pecado, também habitualmente pratica rebelião, porque o pecado é rebelião. E no 5, sabeis também que ele se manifestou para desfazer essas coisas. Ao dizer sabeis também, o também indica que você sabe que ele se manifestou para isso, mas o também está aí porque você sabe que isso é uma verdade. Que todo pecado é rebelião. Que todo pecado é um ato de autonomia. É um ato de decisão por outra via que não seja a via que Deus quer. E ele não quer, não é para mostrar quem manda, ele quer para te proteger, é para te ensinar, é para te instruir, é para te educar, é para te construir, é para te progredir, é para te amadurecer. Mas a gente, treinados por Satanás desde criancinha, que Deus tem algo contra mim, que eu estou devendo. A gente ainda vive antes da cruz. Muitas vezes, até depois da cruz, a gente vive como se fosse antes da cruz. Que eu estou devendo. Deus chama, você esconde lá no meio das árvores e põe uma folhinha de figueira assim. Oh, eu só quero conversar com você, filho, calma. Parece minha gata, a boneca. Porque nós temos 4 gatos. Temos lá a White, temos a Lindinha, a Gisele Bündchen e a boneca. É porque ela é esbelta, esguia. A Gisele, ela é toda elegante. Ela mostra o ossinho do quadril assim, ela é toda a Gisele. Mas tem a boneca. A boneca, ela foi resgatada da beirada da Lagoa Santa Lúcia, já adulta, né? Agora ela encontrou o carinho, ela encontrou o lar, ela encontrou o afago e o aconchego, né? E o calor das nossas cobertas. Mas, nesse frio, ela vem de uma história de sofrimento. Então, mesmo nos momentos de maior carinho, qualquer barulhinho, não é? Né, moça? Tá na super boa, tá ali comendo raçãozinha, ganhando carinho. Qualquer barulho, ela dá uma bonecada. Né? Lá em casa até existe o verbo bonecar. Eu boneco, tu boneco, eu boneco. Quando alguém assusta a toa de bobeira, você está bonecando. Né? Porque ela ainda não descansou, ela ainda não confia no nosso carinho. Ô boneco, deve ser boa, se eu estou aqui te dando ração, que era R$10,50 o quilo, agora é 13. Né? Eu compro areia para você fazer totô. Eu faço carinho. De onde você está na sua cabeça que eu vou te dar um tapa? Porque ela está sempre assustada. Qualquer gesto mais brusco, ela, opa, vai me bater. A gente se comporta assim com Deus. Ainda que Ele já tenha o carinho de ter nos ser chamado filho de Deus, já nos deu um monte de promessas, tudo que é necessário para viver uma vida piedosa, coisa e tal. Mas a gente está sempre escondendo atrás da folhinha. Escuta a voz de Deus muitas vezes, faz igual Adão, dá aquela escondida, põe a folhinha de figueira dentro de qualquer assim, para despistar alguma coisinha, em vez de confessar, em vez de abrir o jogo, em vez de desfrutar a comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado, desde quando ele surgiu, lá no primeiro Éden, no Éden mineral, perfeito eram os teus caminhos, até que se achou rebelião em ti, até que ele resolveu agir por conta própria, e ele nos transmitiu através de Adão, lá na velha natureza, essa desconfiança, essa bonecância, né? Essa assustância, né? Essa desconfiança, o tempo inteiro. Deus parece que só quer estar me vigiando, Ele está procurando um pretexto para me punir, para me disciplinar, para me bater. Não é essa a vontade, não é essa a realidade. E para isso ficar mais tranquilo, basta que nós tenhamos o tempo inteiro, literalmente, uma vontade de querer acertar. Eu vou errar? Vou. Mas eu não vou perder a caminhada, eu não vou perder o passo, eu não vou perder a direção, eu vou continuar caminhando nesse sentido. Porque
Todos nós falhamos em muitas coisas. Deu horário, né? Todos nós falhamos em muitas coisas, mas o importante é aquilo que o Rafa gostou. É cair sem tirar o olho, sem perder o caminho. Amém? Na semana.